Pensar como esses processos são diferentes, assim, né? Como fazer um filme em Salvador é diferente de fazer um filme no Recôncavo e é diferente de fazer um filme em Luiz Eduardo. E aí, se você puder começar já falando sobre isso, acho que é uma boa provocação. Que ótimo, maravilha. Nossa, eu adorei já as provocações e as reflexões, porque elas são muito pertinentes para mim também. Eu penso muito sobre muitas dessas questões e problemáticas. Bom, e tentar resumir um pouquinho e ser objetivo com a fala, eu estou no cinema assim, desde 2015. E esse começar no cinema em 2015 foi de uma vontade assim que era um desejo muito antigo, já desde novo, adolescente, e eu fiz algumas trajetórias na minha vida e tem muito a ver com o Luiz Eduardo Magalhães, e tem a ver com o meu cinema, tem a ver com o que a gente trabalha aqui em conjunto. E que parte da questão que Luiz Eduardo Magalhães é uma fronteira agrícola dentro do oeste, no oeste da Bahia e dentro da Bahia, né, na região que é conhecida como Matopiba, que é o Maranhão, Tocantins, Piauí e a Bahia, nessa região de Cerrado. Então, essa questão ambiental, econômica, afeta muito a relação tanto social, né, quanto da cidade aqui, que tem 20 anos de emancipação, mas hoje já tem quase 100 mil habitantes, relação histórica e de memória também, porque como vieram muitas pessoas do sul do país para fazer essa questão do agronegócio economicamente crescer, isso também apagou muito a relação das pessoas daqui da região e de outras pessoas que não são do meio do agronegócio. Então, a publicidade, o audiovisual da publicidade age de uma forma muito forte, assim, na relação cultural da cidade, assim, e esses apagamentos, eles agem também de uma forma como uma força que deixa o esvaziamento como um abismo, assim, para que essas forças venham a agir, né? E a gente sabe que isso faz socialmente, ambientalmente, então é bem complicado. E nisso, eu crescendo aqui, né, no oeste da Bahia, meus pais vieram do sul, mas eu nasci em Barreiras, aqui na Bahia, cresci muito com esse paradigma, assim, com essa questão, na verdade, de não me entender como de lugar nenhum. Não me via como sulista, mas também não me via como baiano, porque ouvi muito aqui que aqui era uma cidade de gaúchos, que era toda essa questão do sul, e aí eu olhava na TV as propagandas de Bahia, eu via todo um outro imaginário que não era o meu, e eu me vi sem muita identidade. Aí eu cresci e acabei estudando agronomia, que tem a ver com essa trajetória desse lugar. Mas depois de formado, eu segui para o teatro, que era algo que eu gostava mais artisticamente, mas cinema era o que eu queria de fato seguir. Então, depois de graduado, eu estudei em Curitiba, voltei para cá, e aí eu percebi mais a minha vida, percebi que eu estava seguindo algo que não era o que eu de fato queria, que se eu atuasse na profissão de agronomia, eu ia estar justamente dentro de fortalecer algo que eu não queria fazer parte, mas eu só entendi isso mais adulto. Então, eu comecei a trabalhar com teatro, com oficinas, que era um pouco da minha formação, e queria fazer cinema. E aí eu fui buscando, assim, não sabia nenhuma referência, não conhecia ninguém de cinema, nem nada aqui, mas comecei a pesquisar na internet, vi que tinham festivais de cinema, e em 2014 para 2015 foi quando eu fui num
festival pela primeira vez e vi curta-metragem pela primeira vez também, que foi em Brasília, no Festival Curta Brasília. Aí de lá eu conheci algumas pessoas, um amigo, que é um grande amigo hoje, o Kenel, me falou muito sobre a possibilidade de fazer cinema no interior, fazer festival, e isso me instigou muito. Eu comecei a ir atrás, foi indo, uma coisa foi puxando a outra, foi puxando de cineclube, e eu acabei entrando na FRB uns 2 anos depois também, no curso de cinema em Cachoeira. E quando eu entrei na FRB, eu já tinha gravado esse filme, O Lato Solo. Mas eu percebo muito que essa relação de muitas pessoas, não falando só eu, mas de muitas pessoas aqui com afastamento grande em relação à possibilidade de conhecer o que é cinema e conhecer o que são outras linguagens artísticas que são mais fortes aqui na Bahia, música, teatro, dança, literatura, também se dá com uma relação de um afastamento geográfico, né? A gente está a quase 1.000 quilômetros de Salvador, e também político, né? E econômico mesmo, assim, eu venho fazendo frente, assim, como uma ação de agitador cultural, de produtor cultural também, para trazer ações para cá, porque esse não lugar de formação, de não história, de não memória, também leva muitos jovens aqui, outras pessoas, inclusive, a não se reconhecerem nas suas pluralidades, assim, né? Vem mais o agronegócio como algo único, assim. Então, o Festival Mimoso de Cinema foi uma ação, inclusive você participou, né, Tamires e Clary também, em 2018, a gente teve 2 edições que a gente fez aqui presencialmente na praça, e movimentou muito. E eu percebo que essas movimentações elas foram importantes quando eu vejo que hoje, para além de mim, já tem algumas outras pessoas jovens que também estão seguindo na área do cinema e outras áreas artísticas, inclusive algumas pessoas daqui que saíram para estudar cinema, inclusive em Cachoeira também, por causa de todas essas movimentações, ou resolveram entrar no cinema também, não formalmente, assim, no sentido de universidade, mas estão agitando, movimentando cineclubes e outras ações. E cada vez mais eu penso como é complexo fazer ações culturais, como filmes, assim, o Lato Solo foi uma movimentação que veio nesse momento que eu queria fazer cinema e eu consegui me articular com algumas pessoas por já estar também um pouco envolvido na área cultural, a partir do teatro, do que eu entendi, do que podia ser artisticamente. Só que também a gente enfrenta uma barra, assim, né? Um enfrentamento assim que as questões que a gente quer colocar para frente, hoje elas são muito combatidas também, principalmente num governo muito conservador que está se formando, né? Os artistas estão sendo muito combatidos. Eu sinto que muitas vezes a gente que faz cinema aqui no Oeste se sente totalmente à parte, assim, né? Então, quando eu vi o convite e a proposta, inclusive, do festival Fluxo Fixo, é que é uma relação importante de história e memória, você pensar lugares que estão surgindo e insurgências de cinema diferentes, assim, porque eu acho que aqui tem algo importante de pensar no cinema, não só porque a gente está fazendo, mas porque existem estruturas macroeconômicas que afetam muitas vidas, assim, e essas movimentações de festival, de filme. A gente está com um longa, inclusive, agora em desenvolvimento pela Aldir Blanc, e a maioria da nossa equipe é daqui de Luiz Eduardo, pessoas que viveram a vida inteira aqui. Então, isso tem sido um pensamento de que, sim, é possível, a gente precisa fazer outras narrativas, não só essas colonizadoras, né, que a publicidade reforça tanto, e é muito complexo, assim. Eu acho que vocês que vieram aqui, quem passou já em Luiz Eduardo, assim, sabe um pouco o que é essa relação complexa, dessa relação cultural e tudo, e para mim é um tanto isso. Me estendi um pouquinho, mas eu acho bem urgente pensar isso, assim.